sejam bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. Hoje nós vamos receber o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. Ele que também é especialista em regulação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, advogado e pós-graduado em regulação avançada e serviços públicos de telecomunicações e em direito administrativo e gestão pública. O nosso convidado está aqui hoje para falarmos sobre o programa Digitaliza Brasil e também sobre a nova lei das antenas e a tecnologia 5G. Lembrando que essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal Brasil61.com no YouTube. Secretário Vitor Menezes, seja bem-vindo ao entrevistado da semana. Obrigado, Paloma. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, a lei das antenas, que já está em vigor, mas deve ainda passar por alterações pelo Congresso Nacional, ela afeta diretamente a chegada do 5G, principalmente nos municípios, No entanto, o que acompanhamos é a falta de uma lei local em algumas localidades para que a infraestrutura adequada para receber a tecnologia saia do papel. Secretário, como que o Ministério das Comunicações avalia a situação atual dos municípios nesse quadro, nesse quesito? Muito bom. Paloma, a lei das antenas ela veio exatamente para facilitar a instalação de infraestrutura. E quando a gente fala em 5G, a gente vai ter uma demanda por infraestrutura maior. Então, ter uma facilidade na implantação de antenas, de estruturas físicas mesmo, para acomodação desses equipamentos é fundamental nesse período agora em que nós iremos realmente precisar de uma nova rede de comunicações. O 5G, no modelo que nós estamos aprovando aqui no Brasil, é um 5G standalone, ou seja, é um 5G inteiramente novo, é uma rede de comunicações inteiramente nova. Óbvio que a gente pode aproveitar as estruturas que já existem aqui, mas nós também precisamos lembrar que novas estruturas precisarão ser acomodadas e é importantíssimo que haja aí uma união, tanto por parte dos estados da União e dos municípios, no sentido de facilitar esse crescimento. E a lei das antenas veio exatamente para isso. Nós estabelecemos aqui, através de um decreto, algumas questões, como silêncio positivo, estabelecemos conceito de infraestrutura de pequeno porte, que é aquela infraestrutura que não vai demandar aí uma autorização prévia para instalação, porque hoje, muitas vezes, você vê qualquer instalação de antena, ela é tida como uma obra civil. Então, isso faz com que você tenha toda uma burocracia para instalação, E com a exclusão das antenas de pequeno porte desse conceito, isso vai facilitar muito, porque no 5G, boa parte das estruturas que serão instaladas são estruturas de pequeno porte. Então, nós, no decreto, fizemos, vamos dizer assim, uma parte aí da solução do problema, no sentido de dar as dimensões do que é uma estrutura de pequeno porte, trazer ali também outros conceitos que podem facilitar a vida aí dos entes federativos nesse sentido. Porém, existem competências que são exclusivas dos municípios, que é exatamente a tua pergunta, E essas competências dependem de legislação municipal. Eu acredito que a cada dia a gente está vendo um movimento de conscientização por parte dos municípios nesse sentido. Precisamos acelerar. É necessário que as câmaras de vereadores aí acelerem um pouco o processo de aprovação dessas normas, para que, quando o 5G vier a ser instalado, a gente já tenha isso funcionando de maneira bastante fluida e nós não venhamos a ter problemas aí com os municípios no que diz respeito à instalação dessa nova tecnologia que todo mundo quer, Então, é muito importante que todo mundo aí esteja unido para facilitar que as operadoras possam instalar as antenas. Tá certo. E além da legislação, que é muito importante, mas também como que os municípios podem abrir caminhos para a chegada do 5G, Já se sabe quando que a tecnologia estará disponível nessas localidades? Então, de acordo com o edital, existe um cronograma de instalação das infraestruturas do 5G. Obviamente que isso vai começar pelas capitais, pelas maiores cidades, e aí vai alcançando as menores cidades à medida que os anos vão passando. A Anatel, inicialmente, no edital que foi aprovado pelo Conselho Diretor, estabeleceu que, a partir de junho do ano que vem, nós já teríamos aí as capitais cobertas com 5G standalone, e, na sequência, você vai tendo cidades com 500 mil habitantes, com 200 mil habitantes, com 100 mil habitantes, até chegar nas menores cidades, aquelas que têm 30 mil habitantes. Isso deve ocorrer num cronograma aí de aproximadamente 7 anos. Ou seja, isso é o prazo máximo para que as cidades possam ter o 5G já funcionando, o que não quer dizer
que as operadoras não possam adiantar esse processo. Tá certo. Só para deixar bem claro, né, para o pessoal que nos acompanha, como que o Ministério das Comunicações pretende levar o 5G, então, para os municípios menores, tornando eles mais atraentes para as empresas que vão operar essa tecnologia? Então, na política pública do 5G que foi estabelecida aqui pelo Ministério, isso foi contemplado. E na Anatel, que é quem aprova as regras do leilão, isso já está estabelecido, que as cidades menores, a partir de 30 mil habitantes, vão ter que ter 5G dentro desse cronograma de até 7 anos, né, a partir, obviamente, aí da assinatura, da efetivação da venda dos lotes. Né? Então, a gente está aguardando nesse momento o TCU manifestar-se acerca do edital do 5G, isso deve ocorrer nos próximos dias. Na sequência vem o leilão, e aí sim a gente começa com esse prazo que estamos falando. Certo. Agora, quanto às empresas, né, que deverão operar a tecnologia no país, o Ministério das Comunicações prevê algum tipo de reserva de mercado para as empresas nacionais ou estímulo para a criação de novas empresas? Não, assim, não existe reserva de mercado. Nós, no Brasil, historicamente, não fazemos isso. O que nós fazemos, inclusive, é o contrário. A gente sempre faz a precificação do leilão considerando que vão vir empresas novas, empresas que não estão no mercado. Então, se você pega o leilão hoje, ele está lá, vamos supor que uma determinada faixa de frequência custa 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais considera que está vindo uma empresa que não tem um metro de rede no Brasil. Né? Exatamente para estimular que novas empresas venham para o Brasil e a gente possa estimular ainda mais a competição. Então, essa é a temática já histórica do Brasil, temos tido algum sucesso nisso, e o leilão do 5G não vai ser diferente. Tá. E qual a expectativa do Ministério em relação à ocupação desse mercado nos próximos anos? Qual será o impacto na indústria e no PIB brasileiro? Muito bom. Existem vários estudos, Paloma, que falam sobre isso. Há estudos que falam aí que até 2035 nós teremos um impacto aí de 5 trilhões de dólares na economia do Brasil. Porque o 5G ele vem a impulsionar a quarta revolução industrial, que diz respeito a um nível de conectividade, de inteligência artificial, de uso de nuvem, de uso de dados massivos, de uma maneira muito mais expressiva, de uma maneira muito mais crescente do que a maneira que nós temos hoje. Então, o 5G ele é um viabilizador de uma transformação digital, tanto na indústria, quanto na economia, tanto na educação, na medicina, na forma como nós comunicamos com as pessoas, na forma como nós tomamos decisões. O 5G ele vai impulsionar a inteligência artificial, porque na medida que você tem a inteligência artificial, ela se baseia em dados. Então, o 5G ele vai produzir muito mais dados do que o que temos hoje, porque ele vai ter muitos mais dispositivos conectados. Então, mais dispositivos, mais dados, mais aprendizado de máquina, né, o famoso machine learning, e mais inteligência artificial. Então, as decisões serão mais precisas. E eu estou dizendo de decisões de bancos, decisões de empresas privadas, decisões de planos de saúde, mas também decisões aqui dos nossos tribunais, dos tribunais de contas. Então, tudo isso vai ser potencializado com o 5G. Então, a gente espera realmente um impacto muito grande, né, na nossa indústria, no campo, especialmente no agro brasileiro, onde a gente tem um quarto da nossa riqueza interna, né, está no agro brasileiro, e isso vai certamente mudar a forma como nós plantamos e colhemos. Isso vai realmente mudar a nossa realidade aí nos próximos anos. Bom, ainda sobre tecnologia, a gente gostaria que o senhor explicasse o que é o programa Digitaliza Brasil e os objetivos dele, principalmente para os municípios. O programa Digitaliza Brasil ele é voltado para fazer a conversão do sinal analógico de TV para o sinal digital. Nós, nos últimos anos, nós já fizemos isso para mais de 60% dos municípios brasileiros. Os maiores municípios do Brasil hoje já têm transmissão de sinal de TV exclusivamente digital. Agora, com o programa Digitaliza Brasil, nós vamos concluir esses municípios que ainda têm sinal analógico de TV, né? São municípios menores, são municípios que ainda não têm essa tecnologia, e eles vão, através de um programa aqui do Ministério, levar sinal digital para essas cidades. Então, nós vamos fornecer os equipamentos para as prefeituras,
antena, transmissores, todos os equipamentos necessários para que a prefeitura seja gestora. Normalmente ela já é gestora ali da infraestrutura de transmissão, para que aquela população tenha sinal digital. E o que é mais interessante, Paloma, é que muitas vezes essas cidades têm 1 ou 2 canais analógicos só e as pessoas dependem de parabólica. Com o programa Digitaliza Brasil, nós vamos levar mais sinais. Vamos levar os sinais das redes públicas, vamos estimular também que as redes comerciais, redes privadas também retransmitam seus sinais ali com essas prefeituras. Então, vamos realmente fazer uma mudança muito grande aí para esses municípios menores do Brasil. E quais foram os resultados obtidos até agora com esse programa? Então, nós estamos iniciando esse programa ele vai usar uma parte dos recursos do edital ainda do 4G, né? Houve uma sobra de recursos, nós vamos utilizar para digitalizar essa transmissão desses municípios. Esse programa foi lançado recentemente, né? Foi aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel o uso desse recurso para isso. Então, a gente está agora exatamente no começo desse processo. Em breve, a gente espera que todas as cidades do Brasil tenham um sinal digital. Certo. Bom, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes. Secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos. Paloma, eu que agradeço. A gente está aqui no Ministério sempre à disposição. Você que está em casa, nós estamos ou acompanhando pelo seu celular. Nós estamos aqui para levar conectividade, para levar melhoria na tecnologia, para levar acesso, para levar inclusão digital. Então, contem conosco. Estamos aqui no Ministério para servir vocês. Um grande abraço. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e compartilhar. Até mais!